Você está aqui nessa noite porque a gente percebe Deus despertando a mulher brasileira. No sonho de Deus para o Brasil, Ele nos incluiu. A gente percebe o Senhor o tempo todo voltando e reacendendo a chama no nosso coração. E que privilégio fazer parte de uma noite como essa, que nos testifica isso. O Senhor está atraindo as mulheres. O Senhor está despertando as nossas mulheres. O Senhor está nos aprontando, nos preparando, nos colocando em posição. Que você nessa noite volte para o seu lugar, para a sua posição de guardiã do seu lar. Outro dia eu estava orando pelos meus meninos. Eu tenho o Davi de 5 anos e a Esther de 2 anos. E um dia a gente estava saindo e orando. Sempre vou orando quando eu vou saindo, principalmente quando eu vou viajar, que eu não estou com eles. Aí a gente tem um tempinho a mais, né? Você fala assim, gente, como assim? O tempo parece que rende mais. Mas então, enquanto eu estava orando pelos meus filhos, e eu dizia, Senhor, guarda eles aqui, guarda eles ali, e vinha aquela minha frase muito forte no meu coração: mas eu te coloquei como guardiã deles. Então olha que interessante, enquanto a gente ora pelos nossos filhos, quando não estamos com eles, o que estamos fazendo? Quando estamos do lado deles, quando estamos enviando eles, seja para a escola, seja para a casa de um parente, com quem nós estamos envolvendo os nossos filhos, a quem estamos expondo eles, a qual teoria de ensino ou convivência, seja em grupo de WhatsApp, seja em rede social, nós somos as guardiãs dos nossos filhos. E aquilo me despertou. E é interessante que quando nasce uma mãe, nasce uma leoa, não é isso? Quando nasce uma criança, a mulher, ela cria esse senso de proteção. Interessante, a mulher mais tímida, ela vira uma fera se tocar numa criança, num filho dela. E a importância da gente voltar para esse lugar, com a mesma força que às vezes queremos alcançar os nossos sonhos, precisamos investir em proteger as nossas crianças, em proteger a nossa herança, o nosso legado. Não é o tema que o Senhor tem me dado nesses dias, eu quero compartilhar. É aquilo, né? Vou tentar ser breve, eu sempre brinco, porque eu sou mulher, sou pastora e filha de pastor, então natural é falar bastante. Mas sei que você está assim, vocês não vão nem acreditar nela, porque mulher que vai falar pouquinho, aí é pior, não é assim? Mas eu prometo que eu vou tentar ser bem objetiva. E o tema, ele também é bem direto, bem específico, que é o seguinte: para alguns, promessa, mas para nós não. Para nós é realidade. Aquilo que para alguns é só o que está na Bíblia, falou, está escrito, mas para nós não. Para nós é vida, para nós é a palavra de Deus que não volta vazia e que vai ver realizada a palavra dele. A palavra diz, a palavra do Senhor não volta vazia até que ela cumpra o propósito pelo qual ela foi liberada. Na tua vida vai ser assim, na minha vida vai ser assim. Não são frases de efeito, é a palavra poderosa de Deus. E é interessante que quando a gente fala de promessa, a gente lembra de herança. E eu lembro de um corinho que é muito antigo, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. E quando a gente fala de herança, é interessante porque a gente olha para o dia a dia de uma criança, e principalmente as mães, a gente olha e você fala assim, gente, que vidão. Tá tranquilo, eles estão ali almoçando, não sabe nem mexer no fogão. Ele não tem ideia que é arroz, se bota água, se não bota. Tem noção, ele tá com a comidinha pronta na mesa para ele comer. Ele mora numa casa, num apartamento, ele mora em algum lugar que ele não sabe o que é um aluguel, nunca viu um boleto. Sabe o que é isso? É interessante que ele está ali com a roupinha cheirosa, mas ele não sabe nem mexer no tanque, muito menos na máquina de lavar. E às vezes a gente admira a facilidade que a vida da criança tem, a facilidade que é.
E às vezes a gente acha aquilo tão maravilhoso. Mas sabia que ao mesmo tempo, ou seja, no contraponto, uma criança não tem autonomia para gerenciar a sua própria herança. Uma criança não pode gerenciar a sua própria herança. Porque a gente percebe que a maturidade traz propósito. Sabia que o inimigo não fica tão aborrecido ele saber que nós temos mais de 32.000 promessas a nosso respeito na palavra de Deus. O maior objetivo do inimigo é nós não entendermos o propósito da herança que recebemos. O Senhor, Ele nos ama como filhas, mas Ele nos chama para um propósito. Isaías 61, o profeta diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. E ele continua declarando, e é interessante que ele fala tantas coisas poderosas. Ele diz: boas notícias aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Mas se nós formos observar, na época do profeta Isaías, o Espírito Santo, o qual ele relata, ele abre Isaías 61 dizendo: o Espírito do Senhor. Você sabia que na época de Isaías, esse Espírito do Senhor era só uma promessa? Era só uma promessa. Era o Espírito do Senhor que um dia viria. Eles falavam a respeito do Espírito do Senhor, mas na época de Isaías era só uma promessa. Mas sabe o que acontece? Para Isaías não. Para Isaías era uma realidade. E ele declarava: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você sabia que quando nós lemos o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para abertura de prisão aos presos? Você sabia que cadeias prendem familiares teus serão abertas nessa hora, enquanto você entende que o Espírito do Senhor já está sobre você e não é só uma promessa, mas é uma realidade na tua vida? Você sabia que essas algemas vão precisar cair à medida que você entende que você é libertadora dos teus familiares, libertadora dos teus amigos? O Senhor te chama como abridora de prisões, libertadora de cativos. Para alguns é só uma promessa, mas para nós não. Para nós é realidade. Você conhece pessoas aí na tua família que não conhecem o Senhor? Nós declaramos agora essas cadeias abertas, algemas do vício, nós declaramos desfeitas em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor já está sobre nós. Ele nos ungiu para abertura de prisão aos presos. Nós declaramos agora essas portas abertas, esses cadeados no chão. Nós declaramos agora essas algemas quebradas, despedaçadas, e tudo aquilo que prendia eles nessa realidade de escravidão, nós os liberamos, os libertamos na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que no próximo ano, as mulheres da tua família que ainda não conheciam o Senhor vão estar aqui com você nessa conferência, e vão conhecer a Cristo, e vão amar o Senhor, e vão servi-lo, por causa da unção do Espírito do Senhor que está já na tua vida. Porque para alguns é só uma promessa. Você pode dizer comigo: eu não vou conviver com a prisão quando o Senhor me ungiu para abrir essas portas. Não vai alimentar parente seu aprisionado nas trevas, vai libertar eles. Não vai consolar. Não vai até a porta da prisão consolar. Como é que está aí? Está difícil. Porque não adianta. Toda vida construída fora de Deus é construída na areia. Não tem como ter sucesso. Então ou a gente vai caminhar do lado deles consolando,
vai ficar tudo melhor, porque não, isso vai passar, isso é momentâneo, isso é do homem. Ou nós vamos consolar os prisioneiros, ou vamos libertá-los. Ou a gente vai ajudar a montar de novo, a construir o castelinho na areia, porque uma vida longe de Deus é construir a casa na areia, é uma questão de tempo. Ou nós vamos conviver com a tristeza do dia a dia sem Deus, ou vamos libertar os nossos parentes, vamos arrancá-los do vício, vamos arrancá-los da escravidão do pecado, vamos arrancá-los da prostituição, da infidelidade, vamos arrancá-los desses lugares que o inimigo os colocou. São cadeias, são prisões. Pelo argumento não conseguiremos, mas o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu para abertura de prisão aos presos. Então, querida, deixa eu te falar uma coisa: essas prisões têm data marcada. Quando você se levantar desse lugar, quando você sair para encontrar esses familiares, tem data de validade. É um novo tempo para a tua família, um tempo de salvação, de libertação. É um novo tempo, é uma nova realidade, porque para alguns pode ser só promessa, mas na tua vida não. Na tua vida é real, é palavra viva, é ação do Senhor na tua vida, no teu coração, na tua casa. Agindo o Senhor, quem impedirá? E Ele me ungiu para abertura de prisão aos presos. Meu Deus, quantas pessoas para serem livres. Quantas pessoas estão esperando para sair de seus cativeiros. À medida em que nós entendemos que o Espírito do Senhor já está sobre nós, isso será realidade. Quantos cativos, às vezes nas cidades, aqueles lugares de Cracolândia, é ou não é? Pessoas de rua, moradores de rua, que às vezes não tem explicação, eles não sabem dizer como foram parar ali. Interessante, uma vez fomos visitar um presidiário feminino. É assim que se fala o nome? Um presídio feminino. Isso. Meu Deus, que impactante. Tinha garotinha nova, tinha senhoras de idade. E a verdade é que, se formos olhar, existem tantos cativos também fora das prisões, porque são prisões na alma, prisões emocionais, prisões espirituais. Mas nessa noite, o Senhor nos dá uma espada nas mãos, porque o entendimento, Ele nos leva a agir. Quando nós entendemos uma coisa, é ou não é verdade? Você tem direito a uma coisa, você não sabe. Até o dia que você toma conhecimento daquilo, você começa a tomar providência, você começa a fazer uso, não é verdade? Por isso eu declaro que nessa noite o Senhor, à medida que nós recebemos a revelação da sua palavra, Ele nos empodera com a sua espada, para que nós possamos quebrar esses ferrolhos de bronze, para que nós possamos despedaçar esses cativeiros, sejam eles da mente, bloqueios da mente, sejam eles emocionais, sejam eles feridas na alma tão profundas que viraram algemas. Nós declaramos despedaçar dessas ações, nós declaramos a quebra dessas flechas que o inimigo um dia atirou contra a tua família, e nós declaramos que não tem poder de ação contra a tua casa, mas nós declaramos que o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais das tuas portas, e o anjo da morte não vai poder entrar, minha irmã. É um novo tempo de vida, e vida em abundância. É um novo tempo de ressurreição na tua casa. É interessante que o próprio Jesus, Ele não só ressuscitou, mas Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que eu esteja morto, viverá. Por isso eu declaro que talvez você tenha um relacionamento aí que morreu, de mãe para filha, de mãe para filho, marido, mulher, seja relacionamento dentro da igreja, relacionamento com parente, com familiares. Talvez você já declarou tudo isso como morto, não tem como mais reaver. Nós declaramos na tua vida a restituição, a reconciliação, o bálsamo de Gileade que te cura, porque o Senhor nos diz que ainda que esteja morto, viverá.
viverá. Declaramos ressurreição sobre teus sonhos, sobre ministérios aqui, ressurreição. Você que tentou engravidar e não conseguiu tantas vezes, você perdeu tantas crianças, a palavra do Senhor diz que Ele faz da estéril mãe de filhos. Nós sopramos no teu ventre agora a vida do Senhor, e nós declaramos que no ano que vem você vai subir nesse altar com a criancinha no colo, porque aquele que prometeu é fiel. O Senhor é aquele guarda que não dorme, permanece cuidando de você. A tua batalha é a batalha do Senhor. Por isso não desanime, não retroceda, avança, minha irmã, continua confiando, porque Ele é a ressurreição e a vida. E o caráter do Senhor não muda. Ah, Jesus. Interessante que quando a gente lê em Lucas 4, versículo 14, nós lemos a passagem em que Jesus entra na sinagoga e a palavra diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito Santo é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando, ou seja, fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e todos os olhos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha, quando você vive uma vida segundo o propósito de Deus, não tem acaso, não tem por acaso. A palavra do Senhor diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Então não ache que você está passando dias difíceis por algo aleatório. O Senhor está te conduzindo, Ele está te governando, Ele é o Senhor da tua vida, da tua casa, Ele não perde o controle da tua história. E Jesus, naquela sinagoga, eles entregam para Ele um livro para ler. E qual o livro que Ele lê? O profeta Isaías. E ele declara as mesmas palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E ele continua dizendo, só que quando ele termina de ler as mesmas palavras que Isaías disse, ele diz: hoje hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Porque para alguns é só promessa, mas para nós não. Para nós é realidade. Tudo aquilo que era só uma promessa em Jesus, todas essas coisas foram liberadas para nós. Jesus era a nossa promessa, mas Jesus também é a nossa realidade. Mas você sabia que nesse dia aqui em que Jesus está lendo essa passagem, e ele diz: hoje se cumpriu essas escrituras, o Espírito Santo ainda era só uma promessa? Era só uma promessa. Você sabia que seria legítimo da parte desses homens, Isaías, Jesus, lidar com isso como se fosse só uma promessa, lidar com isso como se fosse algo para o futuro, lidar com isso como se fosse algo mais para frente? Não agora, eu ainda não estou preparado, não agora, eu acabei de entrar na igreja, não agora, isso talvez não é para mim, peraí. Mas eles não. Na vez deles, eles tomaram como para eles. Eles fizeram valer a palavra, porque aquele que prometeu não muda, Ele é fiel. Ele era ontem, Ele é hoje, Ele será amanhã, imutável, o grande eu sou. E o que nós estamos fazendo? Seria legítimo você ouvir tantas palavras que são ministradas aqui na igreja, você recebe tudo aquilo, você fala assim: um dia, qualquer hora, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Para alguns é só promessa, mas para nós não.
para nós é realidade. Eu quero viver, eu quero provar, eu quero ver o Senhor, eu quero que os meus filhos andem com Deus. Eu oro pelos meus filhos sempre que eu posso. E um dia o meu menino, eu estava conversando com ele, ele falou assim: mami, ora para o meu sonho, para eu não ir no sonho feio. Falei: oro. É engraçado que mãe tem que se segurar, né? A criança fala qualquer coisa, você fica logo de pé: o quê? O que aconteceu? E eu falo: claro, meu filho, eu oro para você não ir no sonho ruim. Eu orei com ele e eu fiz ele declarar, porque eu quero que ele aprenda que ele vai ter a caminhada dele com Deus, que Deus, da maneira como se revelou para mim, quer se revelar para ele. Ele vai fazer a história dele com o Senhor. Mas é interessante que a gente estava orando ali e eu saí do quarto. Como é que a mãe sai, né? Como assim? Que história é essa? E a minha oração naquela noite sobre os meus filhos foi: Deus, abre os olhos dos meus filhos para que eles te vejam. Antes que eles comecem a ver demônios, eles vejam anjos. Para que eles recebam da revelação do Senhor, antes que venham espíritos querendo assustar o sonho deles. Aqui na minha casa não. Os meus filhos vão dormir e vão sonhar com o céu. Eles vão dormir e vão sonhar com a salvação das nações, do Brasil, da Alemanha. Eu declaro que os meus filhos estão consagrados a Ti, e o inimigo não pode tocar na sua mente, não pode aparecer para eles. Sabia que tem criança que vê demônios? Tem criança que vê espírito? Tem criança que vê... Sabia que a gente precisa estar alerta como guardiã dos nossos filhos? E eu comecei a declarar naquela noite. Falei: não. Eles vão ver anjo primeiro. Eles vão sonhar primeiro com as coisas de Deus. A gente precisa se posicionar. Ou a gente vai conviver com o problema, ou a gente acaba com ele. E eu tomei uma outra esfera de intercessão sobre os meus filhos desde aquela noite. Porque a gente está sempre cuidando, mas às vezes uma bobeira. Você está passando numa loja de shopping, tem lá o desenho. Outro dia a gente estava passando numa loja de shopping, tinha um desenho de uma cobra. E o meu menino falou: mãe, é essa cobra aqui do sonho. Ele não viu aquilo na internet, a gente está sempre monitorando. Ele não viu. O inimigo, ele é ousado, ele é astuto. Nós precisamos ser mais ousadas para sermos guardiãs das nossas casas. Nós precisamos ser mais ousadas para sermos guardiãs dos nossos filhos, guardiãs dos seus sonhos. Hoje, em uma era em que está todo mundo bloqueando todo mundo e cancelando, é uma era que está todo mundo tão conectado, mas se desconectando o tempo todo, em que um exclui o outro, às vezes até criancinha: não gostei, mas você fez, não, mas você tem um canal do YouTube, então você não é legal. A gente precisa estar alerta, a gente precisa estar atento, a gente precisa proteger, preservar, a gente precisa estar presente, a gente precisa ver essas coisas, a gente precisa estar gastando a nossa força nisso, senão a gente vai estar lutando as batalhas, apagando as fogueiras que o inimigo acendeu só para nos distrair. Jesus vem e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E não só ele diz isso, ele fala: hoje se cumpriu essa escritura. Mas sabe o que é muito interessante? É que no versículo 22 nós lemos: e todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? Quantas de nós já não ouvimos isso? E talvez quantas de nós já não falamos isso? Peraí menina, que sonho é esse? Doido, isso é muito grande. Você não sabe das nossas condições? Não, menina, você é muito sonhadora. Você vive outro mundo, você vive lá na lua. Volta aqui, pisa no chão aqui, ó. Volta para a nossa realidade. As pessoas agora se cutucavam porque Jesus tinha falado palavras, coisas tão grandes, tão poderosas, como o Espírito do Senhor, que era só uma promessa, não só estava sobre ele, mas hoje aquilo ali tudo aconteceu. Que história é essa? Esse não é o filho de José? A gente não viu esse menino crescer?
brincando na madeira com o pai dele. Que história é essa? Sabe o que acontece? O sonho de Deus para nós não tem a ver conosco. Não se limite, não desista, não se intimide, porque parece grande demais, porque sempre vai ser grande demais, maior do que você. O dia que você gerar algo de Deus, sempre vai ser além das tuas forças, sempre vai ser além da tua capacidade. Você sempre vai precisar dele para realizar esses sonhos. Não fica triste. Ai, mas isso está muito difícil, pastor. Sempre vai ser maior do que o que você pode carregar. Sabe por quê? É algo que vem do coração de Deus. É algo gerado para nações. É salvação de multidões. É a tua casa inteira se convertendo. E você vai precisar evangelizar. E vai precisar ouvir eles. E vai precisar estar com eles. Se convidar para o Natal. Não vai ser fácil. Mas Deus semeou essa semente no teu coração. E nós declaramos que vai dar fruto. Você vai viver cada uma dessas palavras. Eles começavam a se cutucar dizendo: peraí, mas a gente conhece você. A gente conhece a tua história. Que história é essa? Agora você dá uma de que não, porque você vai ser assim. Não, o Senhor sonhou para você coisas muito... O que é isso? Esse aí não é filho de José? Esse aqui é daqui, ó, a gente conhece. Que história é essa? Não tem a ver conosco. Não tem a ver com a tua capacidade ou com a tua limitação. Sonho de Deus para você, Ele mesmo vai fazer. Ele mesmo vai te conduzir. O plano de Deus na tua vida, Ele vai à tua frente. Vai dar a mão para você, Ele te sustenta. Ele te guarda, não se preocupe. Como é que vai ser, Senhor? Confia, obedece, entrega. Pegou aí, amiga? Sempre é muito maior do que a nossa capacidade, a nossa melhor habilidade pode sustentar. Como assim? Esse menino, a gente viu ele crescer. Que história é essa? O Salvador do mundo? O Filho de Deus? Como é que é isso? O tempo que a gente tentar gastar entendendo os sonhos de Deus vai ser tempo jogado fora. Porque Ele é soberano. É muito além do nosso entendimento. A palavra do Senhor diz: os teus sonhos são mais altos que os nossos. Por isso não tenta comportar dentro da tua caixinha aquilo que Deus falou a respeito dos teus filhos, do teu futuro. Confia, entrega, avança. E aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Porque a palavra diz: eu não sou homem para cumprir, nem filho do homem para me arrepender. Não, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por isso, não compare com tudo aquilo que as pessoas te prometeram. Com Deus é diferente. Para terminar, no Lucas 9, versículo 22, a gente lê a passagem que Jesus está conversando com os discípulos e Ele faz a eles uma promessa. Mais uma. Quantas aqui já tem essa predisposição, esse preconceito? A pessoa vem te prometer alguma coisa e você fala assim: só acredito vendo. E mais um. Fala. Jesus está reunindo com os discípulos e Ele diz para eles: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, e seja morto e ressuscite. Quando? Ao terceiro. Bom, não tem dúvida aqui, não tem variação, não tem vírgula, parênteses, tem nada. Ele foi muito objetivo. E ressuscite ao terceiro dia. Só que quando a gente vai ler em Lucas 24, nós encontramos os discípulos caminhando no caminho de Emaús e Jesus então encontra com eles ali. E é interessante que no versículo 21, Jesus chega próximo a eles e pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão com esse semblante triste? Por que vocês estão um pouco desanimados? O que houve? Fala para mim, conta para mim. E no versículo 21 eles começam a dizer: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse a Israel. Mas
Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia. Olha só. Desde que essas coisas aconteceram, e eles estão ali naquele drama melancólico, dizendo: Ele nos fez uma promessa de que no terceiro dia Ele iria ressuscitar, e hoje é o terceiro dia. E quase Jesus falou assim: tá aí, é o terceiro dia, mas não tô entendendo, não é o quarto, não estou entendendo. Sabe o que acontece aqui? Eles estão caminhando ao lado da promessa que se tornou realidade, mas continuam lidando com a realidade da promessa como se ela fosse só uma promessa ainda. Eles estão andando do lado de Jesus. Ele prometeu, disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Eles estão frustrados andando do lado do Jesus ressurreto. Porque às vezes a gente não só faz daquilo que é promessa viva para nós uma palavra que talvez vá se cumprir, que a gente nem põe muita expectativa. Às vezes a gente não só diz que é uma promessa, mas às vezes a gente anda do lado da realidade da promessa, dizendo que ele só falou, ele só disse, como todo mundo nos fala e nada faz. Eles estão andando do lado do Jesus que prometeu e que cumpriu, dizendo: a gente está muito decepcionado, nada aconteceu. Quantas vezes o Senhor já está agindo em nós, em nosso meio, na nossa casa, e a gente continua dizendo: esse menino não muda. Essa situação aí, Deus está movendo, Deus está trabalhando. Ele já deu ordem aos anjos dele, e o céu está em movimento, em torcida por você, e você está decepcionada, triste. Pensei que talvez essa promessa se cumpriria na minha vidinha. É o terceiro dia, exatamente o terceiro dia. E a gente tem essa cultura que se Deus não fizer no nosso tempo, na nossa hora, da maneira como a gente planejou, então Ele não cumpriu. Você se lembra? Quando foi que você viu Deus agindo da maneira que você pensou que Ele faria? A perguntinha básica. Eu não me lembro. É interessante que eu e meu esposo, a gente sempre conversa e fala muito, e a gente sonha os sonhos de Deus pra gente. A gente fala. Nossa, isso aqui seria muito doido, isso aqui seria algo tremendo. Aí no final da conversa do dia eu falei pra ele assim, sabe qual é o grande problema? É que a gente sabe que Deus normalmente não faz no caminho que a gente pensou. A gente dá até mais de uma opção, mas Ele insiste em mostrar pra gente que Ele é Deus. Ele é soberano. Eu estou no controle. Antes de você sonhar, eu sonhei primeiro. Quando você ainda estava nos planos dos teus pais, eu já planejava você. E a gente insiste que Deus siga a gente ao invés de segui-lo. Eles estavam caminhando do lado da promessa viva, dizendo: não, na minha vez não, na minha casa não, lá em casa é tudo assim, é quando fala e não cumpre, a gente fica na expectativa, mas chama um outro nome. Na nossa vez, sempre vem uma cena na nossa frente. A gente tem um preconceito já estabelecido e a gente aplica ele em Deus. E a gente decepciona com Deus sozinha. Quando Ele está agindo, quando Ele está perguntando para você: minha filha, você acredita que eu posso fazer? Acredita que eu posso curar? Ah, Senhor, é uma cura muito impossível. O Deus do impossível está te perguntando se você quer a cura, e você fala: mas é muito difícil, Senhor. Quase você fala assim: o Senhor não tem ideia. Em uma sociedade
em que a gente tem o hábito de não acreditar. Uma sociedade tão descrente. Não é à toa que está aí essa cultura do fake, né? Fake news, perfil fake. As pessoas dizem ali o que elas querem falar e não o que elas são. Elas descrevem ali outra personalidade, outro humor que não é delas. É tudo cheio de máscaras e cheio de filtros. É tudo tudo tão premeditado em uma sociedade que é tão calculista e tão, quando nós assim podemos, a gente pesa as coisas e fala assim, deixa eu ver se realmente vale a pena, deixa eu botar na balança. Em uma sociedade tão cheia de pré-julgamentos, pré-requisitos, Jesus ele faz um banquete na mesa do Pai. Ele puxa uma cadeira e chama o teu nome, chama o meu nome. É para você o meu amor, é para a tua casa, os meus sonhos, a minha palavra, ela é viva na tua vida, o Senhor te diz. E quantas vezes a gente está andando lado a lado com a promessa viva, achando que ainda é uma promessa. Ele não é homem para mentir. Eu não sei quais decepções você teve na vida, mas o Senhor sempre vai te surpreender. Ele não vai te decepcionar, Ele vai te surpreender. Por isso põe as tuas expectativas nessa noite de novo nele. Põe o teu coração de novo nele. Aposta todas as tuas fichas em Deus. Para de ficar criando outros caminhos e atalhos, quando só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nós estamos aqui reunidas, o Senhor está lutando por nós, está agindo a nosso favor. O Senhor não é contra você, Ele é por você. Enquanto nós estamos aqui, é Ele quem abre as prisões, os cativeiros. É Ele quem despedaça as algemas que o inimigo amarrou e colocou nos nossos familiares. É Ele quem traz o novo tempo pelo qual nós oramos. Nós não vamos lidar com a promessa como se ela fosse distante. Jesus disse: hoje se tornam reais. Hoje. Nós declaramos o hoje de Deus sobre a tua vida. O hoje de Deus sobre o teu coração, sobre as tuas emoções, sobre o teu casamento, os teus relacionamentos, sobre o relacionamento que você tem com seus filhos, com seus familiares. Você vai voltar a se dar com os teus familiares para pregar para eles. Declaramos sobre a tua vida o bálsamo de Gileade que traz cura. Hoje nós declaramos sobre você, porque o Espírito do Senhor já está sobre ti e Ele já te ungiu para abertura de prisão aos presos. E eu queria encerrar com essa oração bem específica. Você que tem familiares que não conhecem a Deus, nós vamos guerrear pela vida deles nessa hora. E nós declaramos que nós vamos encher o céu dos nossos familiares. Nós vamos povoar o céu dos nossos parentes. Nossa família, o nosso sobrenome, vai estar todo mundo lá. Nós arrancamos agora eles do caminho para a perdição e nós trazemos ele para o caminho da luz, da salvação, da santidade. Será que você pode se colocar de pé no teu lugar? E nós vamos encerrar profetizando, alcançando a vida deles. Porque para alguns aquilo que era só uma promessa, mas para nós é uma realidade, é vida, é a palavra liberada sobre nós, sobre a nossa casa. E nós dizemos amém, nós dizemos sim, eu quero, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, usa a minha vida. Nós não abrimos mão de ninguém da nossa casa. Não abrimos mão de ninguém. Não vamos perder ninguém no nome de Jesus. E eu quero te convidar a levantar a sua voz e interceder por eles. Que o Espírito Santo que um dia alcançou o teu coração, a palavra diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que esse mesmo Espírito Santo que um dia convenceu, alcançou o teu coração, alcance cada um do coração deles, cada um de seus corações. Nós declaramos agora, Senhor, você pode orar? Nós declaramos agora, Senhor, pessoas que saíram de casa como um filho pródigo. Nós declaramos como aquele menino falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai.
eles vão voltar à consciência, eles vão voltar pelo caminho pelo qual saíram. Nós chamamos de volta seus corações, suas mentes. Devolvemos o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Oh, tu és o Espírito da reconciliação, tu és aquele que traz restituição. Nós declaramos a restituição de relacionamentos aqui que foram quebrados, que foram desfeitos. Nós cancelamos toda obra que foi feita contra a tua casa, todo o trabalho que foi feito contra a tua vida. Nós declaramos que não tem poder sobre você, mas nós declaramos que o sangue do Cordeiro te guarda, o sangue do Cordeiro te livra, e o anjo da morte não pode entrar na tua casa, não pode tocar os teus, não pode tocar teus relacionamentos, não pode. Sim, querido, abençoe teus familiares, declare salvação sobre eles. Sim, se você quiser declarar o nome deles, declare o nome deles. Profeticamente nós abençoamos, Senhor. Declaramos salvação, Senhor. É um novo tempo na nossa casa, é um novo tempo na nossa família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós cremos, Senhor, na salvação do Senhor para a nossa família. Ai, no ano que vem, Senhor, nós estaremos aqui com os nossos familiares, com primas, com filhas, com irmãs. No ano que vem nós estaremos aqui e contaremos o testemunho. Senhor, não nos deixe esquecer que nessa noite o Senhor fez grandes coisas na nossa família, que nessa noite o Senhor trouxe salvação sobre a nossa casa. Sim, Senhor, sim, Senhor. Nós declaramos abertura de prisão, nós declaramos libertação. No nome de Jesus, declaramos que não vale encantamento, não vale encantamento, não vale encantamento. Quebramos todo feitiço do inimigo, nenhuma arma forjada prevalecerá contra a tua vida. Oh, no nome de Jesus, declaramos o livramento do Senhor. Ele dá ordem a seus anjos para te guardarem, minha irmã. É Ele quem guarda teus filhos, é Ele quem guarda os teus familiares. Nós cercamos a tua casa no nome de Jesus. Abençoamos a tua saúde. Nós declaramos a restauração da tua saúde. Declaramos dias de paz no teu coração, na tua mente. Toda mente acelerada, toda ansiedade, síndrome do pânico, nós cancelamos, paralisamos sobre a tua vida. Toda agitação, toda tempestade, nós paralisamos em nome de Jesus. Declaramos a calmaria do céu no teu coração. O Senhor dá uma ordem, essa tempestade tem que se acalmar. O Senhor dá uma ordem, os ventos eles têm que se acalmar. O Senhor da criação continua no controle. Ele quem está dirigindo o teu barco, é Ele quem está guiando a tua vida.